Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter aqui a nossa aula, né, do grupo de preparação para o UBI. A gente está no dia 14 aqui de julho, né? É, daqui uns dias, daqui uns meses, vai sair a segunda prova, né? E mesmo para quem não passou para a segunda prova, é legal continuar estudando. A gente está vendo sempre assuntos novos, certo? É, Vamos lá, o que a gente vai aprender hoje é grafos, certo? O assunto de grafos ele é muito importante. Vocês têm uma disciplina optativa para quem é do curso de ciência da computação chamada Teoria dos Grafos. Em estrutura de dados, vocês também veem grafos. Deixa eu ver o que mais. Em estrutura de dados avançada, vocês também veem grafos, certo? Mas vamos lá, o que é um grafo? O grafo, pessoal, a gente pode imaginar com um ponto, certo? Um ponto, uma estrela no universo. Imagina se a gente tem várias estrelas no universo e a gente fosse ligar elas, certo? Essa ligação entre duas estrelas, fazer uma ligação entre várias estrelas, na verdade, tornaria ali um grafo, certo? Um grafo é toda essa representação de pontos e esses pontos podem ser interligados, certo? Aí houve-se a necessidade de passar aí esse ponto para o computador, tá certo? Para o computador. E aí, o que é que eles fizeram? Aí eles descobriram essa forma de passar para o computador. Denominaram grafo e é o que a gente vai estudar hoje, certo? No grafo, pessoal, vocês podem associar cada ponto desse como um vértice, certo? A gente chama de vértice. Cada ponto, tipo aqui eu tenho um ponto 1, 5, 2, 3, 4, por aí vai, certo? E o que interliga eles são chamados de arestas, certo? Então aqui, ó, eu tenho uma aresta que liga o vértice 1 para o vértice 5, o vértice 1 para o vértice 2, o vértice 2 para o vértice 5, certo? E a gente pode ter aqui, ó, dois tipos de grafos, certo? O grafo direcionado, certo? Tipo aqui, ó, eu tenho uma aresta que vai para o vértice 4 para o vértice 7, mas eu não tenho uma aresta que vai do vértice 7 para o vértice 4, certo? Aí se eu quisesse percorrer, ó, lembrando assim que no grafo a gente pode percorrer e a gente vai aprender como é que percorre, certo? Um grafo, tipo aqui, digamos que eu esteja na cidade 6 e quero ir até a a cidade 1, eu posso ir 6, 4, 3, 2, 1, posso ir 6, 4, 5, 1, posso ir 6, 4, 3, 2, 5, 1, certo, pessoal? Mas aqui, ó, se eu quiser ir da cidade 4 para a cidade 7, eu posso ir direto, mas se eu quiser fazer o caminho inverso, da cidade 7 para a cidade 4, eu não posso, certo? Eu teria que vir aqui, ó, cidade 7, eu vou para a cidade 5 e vou para a cidade 4, ou então aqui eu vou para 3, depois para 6 e para 4. Depois da 6 posso ir para 0 e voltar para 4, certo? Vocês estão acompanhando? Por enquanto tá muito simples, né? Deu para sacar, é basicamente isso, certo, pessoal? O grafo são esse conjunto de vértices que interligados eles formam arestas, certo? Formam aresta não, formam um grafo. Os vértices interligados por arestas formam um grafo, certo? É muito simples. Vocês associaram aqui, ó. A gente vai no Maps e aqui a gente tem os nossos grafos, ó. Digamos aqui, ó, a cidade onde eu moro, Pentecoste, ela é um vértice, certo? Aí eu tenho outra cidade aqui, ó, perto, chamada Croatá. Entre essas duas cidades há uma aresta, certo? Que liga as duas. Aí, pessoal, acabei esquecendo, alguns grafos, eles podem ter pesos, certo? E o que é um peso? É, digamos que seja uma dificuldade até em chegar nesse outro vértice, uma distância. Vamos imaginar como uma distância, certo? Como vemos aqui, ó,
Entre essas duas cidades, porque não aparece aqui, mas é 20 quilômetros de distância. Então, essa aresta tem o peso de 20, certo? Aí, por aí vai. Aqui entre Coratá e Fortaleza é um peso de 60, certo? Devido à distância, por aí vai. Você vai conseguindo formar os seus vértices e com as suas arestas e cria um gráfico, tá certo? Você pode ter um gráfico aqui no Google Maps é um grafo e vocês vão aprender tipo aqui, ó. É, eu posso mapear essa estrutura aqui como como grafos, e o que o Google Maps faz a gente vai aprender a fazer. Qual a menor distância entre a minha cidade e Fortaleza, certo? Eu posso vir aqui de Pentecoste, posso vir para essa cidade, o Mirim, depois ir para Fortaleza. Aí vai ter um peso. Vai percorrer aqui, depois vai somar com essa distância. E posso vir por essa outra rota, certo? Vai ter outro peso diferente. Posso vir aqui por outra BR, vai ter outro peso, tá certo? E por aí vai. A gente montando os nossos vértices, como eu já falei, vai acrescentando as nossas arestas e construindo, né, nossos grafos. E os grafos, pessoal, estão em tudo, certo? Em muitos assuntos eles têm grafos envolvidos, inteligência artificial tem muito grafo, certo? Para quem for estudar aí para quem for estudar, mas vocês lembrando que vocês têm uma cadeira de inteligência artificial, certo? Aqui tem vários sites que vão falar sobre grafos e tudo mais, certo? Vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai aprender como é que passa esses grafos, como é que faz o computador entender, né, essa questão dos grafos, como é que a gente transforma tudo isso aqui em uma linguagem do computador, né, que ela vai entender. Para, para representar grafos, a gente tem três formas, certo? Vou fazer duas e vou, e vou falar só por cima da terceira. Na verdade, vou fazer duas, certo? Mas essa terceira que eu for falar, ela não é tão importante. Na verdade, eu vou até apresentar logo ela, como ela não é importante, nada importante, aí vocês podem acabar esquecendo, tá certo? É mais fácil. Porque ela não é tão importante, aí as que a gente vai utilizar mais, aí para fixar melhor. A gente tem os três tipos que eu falei, são lista de arestas. O que são listas de arestas? Como eu falei aqui, ó, eu desenhei um grafo aqui simples, uma lista de arestas, ele vai fazer o que? Ele vai guardar um par de duas arestas, certo? De dois vértices, na verdade. E guardando esse par, eu sei que tem uma aresta entre eles, certo? Aí aqui eu teria que colocar uma lista, né, de vértices com aí dentro dessa lista eu colocaria o 3 e o 7, colocaria 3 e o 5, o 7 e o 5, o 2 e o 5, o 2 e o 7. Vamos implementar isso, como é que fica? A gente vai utilizar essa estrutura chamada Vector. Vocês lembram do Vector? Não tá com muito tempo que a gente estudou ela. Vocês lembram? Certo, o vector, só para quem não lembra aí, é aquele vetorzinho dinâmico que a gente usa tipo push para inserir, certo? A gente apaga, a gente consegue percorrer o vector e por aí vai. Pronto, a gente tem o vector, aí tem o par também, para quem não lembra, criando um par, né? Aí eu tenho duas arestas, a gente pode interpretar como dois inteiros. Como aqui na minha representaçãozinha que eu fiz, ó, eu tenho um inteiro de o 3, o 7, o 5. Aí lembrando que a gente nunca tem
vértice com o mesmo valor, certo? Mesmo valor não, com o mesmo número, tá certo? Mesmo nome, digamos assim. Aqui eu tenho 3, o vértice 3, e vai existir apenas esse vértice 3 aqui no meu grafo. Não pode ter outro vértice 3 no meu grafo, certo? Por isso essa estrutura aqui do inteiro, ó. Como não vai se repetir, então tá tudo certo pra gente. Aí eu vou colocar aqui o nome arestas, certo? Que é um vetor, né? É um vetor dinâmico de pares, certo? Então toda vez que eu for adicionando aqui é, arestas a esse grafo, eu estou adicionando, na verdade, pares de inteiros, que esses inteiros representam vértices. A gente vai fazer aqui, ó, arestas, aí que vai fazer a mesma representação, ó. Cadê? Aqui. O 3 para o 7. 3 para o 7. Aí pode continuar aqui. Do 3 para o 5. Do 7 para o 5. 7 para o 2. E do 2 para o 5. A questão é assim, pessoal. Nessa aqui não vai, ó. Não precisa, porque toda vez que eu falei que existe dois tipos de grafos, né? O direcionados, né, que é o que tem direção, e os não direcionados, que tanto faz ir quanto voltar. Como eu tenho a lista de arestas aqui, ó, entre o 3 e o 7, eu já sei que do 7 para o 3 também é a mesma coisa, tá certo? Não faz diferença pra gente. Pronto, dessa forma aqui, ó, a gente consegue descobrir consegue armazenar, né, as nossas informações de um grafo. Aqui já tem um grafo armazenado, tá certo? Só que essa aqui, eu não gosto muito dela, porque ela limita a gente. Os algoritmos, tipo de percorrer e por aí vai, eles são feitos com outros tipos de estrutura, tá certo? Aqui, ó, outras representações de grafos. A gente acabou de ver a lista de arestas, né? E agora a gente vai ver, ó, outra que se chama matriz de adjacência, tá certo? Como é que funciona essa matriz de adjacência? É muito simples, é uma matriz normal. Vamos dizer que, ó, geralmente a gente coloca um tamanho máximo para essa matriz, ó. Essa matriz aqui, ó, desse grafo, tem no máximo 10 vértices, certo? Aí o que vai aqui dentro a quantidade de vértices. Vamos lá. Tenho 10 vértices, né? Aqui é uma matriz quadrada, porque são os vértices, digamos assim, ó. Tenho que percorrer todos. Porque aqui, ó, vamos lá. A, B, C, D. A, B, C, D. Inicialmente, ela vai estar zerada, certo? Essa nossa matriz vai estar zerada. E o valor 1 representa uma ligação daquela linha com aquela coluna, tá certo? Digamos aqui, ó, se eu tenho um valor 1 aqui, ó, do A para o B, eu sei que existe uma aresta do A para o B, tá certo? Aí, se eu tiver outra aqui, ó, do B para o C, sei que existe uma aresta do B para o C, certo? E nesse caso a gente consegue aqui diferenciar, ó, o gráfico direcionado para o não direcionado, tá certo? Porque assim, ó, o que tem direção, se eu tenho uma aresta do B para o A e não tem uma do A para o B, né? Eu tenho uma do A para o B e não tem uma do B para o A, significa que ele é direcionado. Ele pode ir, mas não vai voltar, tá certo? Ele só vai ter uma direção. Aí se a gente quiser implementar aqui o grafo não direcionado,
porque ele pode tanto ir quanto voltar. Quando a gente for adicionar, digamos assim, ó, a matriz, né, no vértice A para o vértice B, a gente vai adicionar também do vértice B para o vértice A, tá certo? Estão acompanhando? Tá show, pessoal? Tá dando para compreender? Vocês estão conseguindo visualizar essa estrutura na cabeça de vocês? Aqui não significa, pessoal, que eu vou ter um grafo quadradinho, tá certo? Eu posso montar aqui, ó, esse nosso grafo lá, né? Vamos imaginar que seja 1, 2, 3, 4, né? Não, aqui o 5 é 1 e o 7 é o 4. Certo? Aí eu tenho do 1 para o 2, 1 para o 2, tenho do 1 para o 3, uma aresta, né, do 1 para o 3, tem uma aresta do 1 para o 4, certo? Aí eu tenho aqui também, ó, a aresta do 2 para o 4, 2 para o 4 e 2 para o 1, certo? 2 para o 1 é como estou fazendo direcional, né? Aí tem o que mais? Do 3. Tem o do 3 para o 1 e do 3 para o 7, que é o 4. E aqui o nosso 7, que na verdade é o 4, a gente tem para todos, né? Não é 4, aqui é 1. Né? Pronto. A gente representou esse grafo com essa matriz, certo? Se essa matriz tivesse peso, digamos aqui, 35 aqui nessa aresta, tivesse peso 35, aí a gente colocaria aqui, em vez de o 1, a gente fosse trabalhar com grafos com peso, né, arestas com peso, que a gente vai ver depois, tá certo, pessoal? A gente vai ver depois. Serve muito aqui, principalmente aqui no nosso Google Maps, atribuindo os pesos a cidades, distâncias, vocês vão ver muito isso, certo, pessoal? Só lembrar que cada verso é uma cidade, tá certo? E o caminho entre elas é uma aresta, não tem o que não tem erro, certo? Aí a distância entre as duas seria mais ou menos o que a gente atribui o peso, tá bom? Aí a gente tem um peso aqui 35, ó, entre o 3 e o 4. Então, entre o 3 e o 4 aqui, a gente armazenaria o valor 35, tá certo? Trabalhando com grafos de peso. Show? Vocês querem que eu repita aqui a nossa matriz? Aí, por aqui, pessoal, a estrutura básica para a implementação da matriz, a gente só faz assim, ó, para garantir que estejam completamente zerada, né? Vamos aqui, for. Aí eu digo aqui que a nossa M, a posição aí J, recebe 0. E depois eu vou atribuindo aqui as nossas... Isso aqui é para zerar a matriz, né? Com ela deixar a matriz completamente zerada. Depois a gente vai acessando os elementos. Digamos aqui, ó. Vamos lá. Do 3 para o 7. 3, 7, recebe 1. Porque eu tenho uma aresta que liga esses dois vértices. E vamos repetir aqui, ó. Opa. Do 7 para o 3. Também recebe 1. Ah, pessoal, só lembrando aqui, ó, que eu posso ter um vértice ligado a ele mesmo. Digamos que eu tenho aqui, ó, isso, tá certo? Aí eu posso ir dele para ele mesmo, tá certo?
Deu para entender? Digamos que eu tenho um caminho que eu faço um percurso completo e volte até ele, certo? É como se eu adicionasse um peso a mais aqui. Pronto, eu vou repetir. Vou continuar, né? No caso, aí aqui eu vou montando a nossa matriz. Vou terminar de montar ela, aí eu vou imprimir para ver o que é que vai sair. 3 para o 7, 7 para o 3, 3 para o 5, 3 para o 5 e 5 para o 3. Tem o que mais? 7 para o 5 e o 5 para o 7. Aí eu tenho o 7 para o 2 e o 2 para o 7. Tem um 2 e 5 e o 5 e 2. Vocês estão entendendo que cada atribuição dessa aqui é um ponto na minha matriz que eu estou marcando com 1, certo? Aí onde não tem caminho vai ficar 0. Deu para entender? Você pode repetir? Eu repito, viu? É. Não entendi, Batista, a tua... É porque assim, declarar global, acho que tu não pode nem... no caso dá certo. Fazer assim com estático, ó. Com esse tamanho aqui estático. Mas digamos que tu tem uma variável, tipo aqui, tamanho int n. Aí tu não vai conseguir colocar o n aqui, né? Pra saber. Só se tu colocar aqui um número alto, né? Aí tu colocar o n aqui, aí aqui tu percorre até n, certo? Aí tu poderia deixar aqui ela de forma global. Mas por enquanto, como é só para simplificar, a gente faz assim mesmo. A gente faz ela aqui localmente mesmo, dentro da main, que fica mais fácil. Tem uma função que ela zera a matriz. Ela zera a matriz, zera o vetor, na verdade, mas consegue zerar a matriz também. Se zera um vetor, zera a matriz. Só que eu tô esquecido, velho. Ela zera muito rápido. Mas eu fico devendo, tá bom? Vou pesquisar, eu fico devendo. Ela é muito importante assim essa função quando vocês principalmente estiver trabalhando com programação dinâmica. Mas vamos lá, continuar, certo? Mas de qualquer forma tem que zerar ela, porque se você não fizer o zero aqui, ela vai ficar como lixo, tá certo? Aí algumas vezes ela vai chegar a dar um erro. Aí vamos lá. Fazendo aqui sua matriz, já adicionei todos os pontos. Vocês entenderam aqui que eu adicionei esses pontos dentro dessa matriz aqui, e a matriz ficou basicamente esse grafo. Vocês conseguiram entender isso? Deu para entender? Que essa representação aqui, ó, eu estou adicionando cada um aqui. Eu consegui adicionar uma aresta, uma dessa aresta, ó. Digamos aqui do 3 para o 7 eu tenho uma aresta, ó. 3 para o 7 eu tenho uma aresta. Aí eu marquei como 1. Aí do 7 para o 3 eu tenho outra, eu tenho uma aresta também, né? Aí eu tenho que marcar. Como eu marco o hino e ele é um grafo não direcionado, eu tenho que marcar voltando também, do 3 para o 7, do 7 para o 3. Deu para entender, Augusto? Deu, né? Aí pronto, com esse código aqui, ó, eu consegui fazer esse grafo. E se eu quiser imprimir, eu consigo, né? No caso é só, vamos fazer aqui, ó. Aí aqui eu coloco
M de J. Foi. Ah, tá. Pronto, compilou. A gente vai executar agora. Ó, aquela é a nossa representação desse grafo aqui, ó. Digamos que no máximo 10 vértices, tá certo? Poderia ter mais, ó. Ele nos dá isso aqui, ó. Aí eu tenho aqui do vértice 1, né? Para aquele vértice e por aí vai. Certo? Poderia fazer até mais bonitinho aqui, ó. E para um for quando eu for só teria que imprimir aqui um espaço antes. Só tô ajeitando aqui o layout aqui para imprimir bem legal e ficar bem legal a visualização, tá certo? Compilei e vamos executar para ver. Opa, só falta um. Pronto, no caso aqui é 2. Pronto, terminou de executar. Vocês conseguem ver o meu terminal, pessoal? Dá pra aumentar essa letra aqui. Deixa eu ver se dá pra aumentar essa letra. Acho que não vou perder tempo com isso. Mas vocês conseguem ver as letras aqui, ó, os números que estão saindo. Dá pra visualizar? Ou se alguém puder responder aí. Não muito, né? Deixa eu ver aqui. Opa, pronto. Agora dá pra ver, né? Massa. Aqui, pessoal, se vocês prestarem atenção, ó, cada número aqui que está na primeira linha e aqui nessa coluna, né, são os nossos vértices, ó. Se a gente for aqui, ó, vamos voltar lá no nosso GEM. Aí aqui, ó, esse gráfico tá do jeito que a gente desenhou, ó. Do 2, do vértice 2 para o vértice 5, ó, eu tenho uma aresta. Do vértice 2 para o vértice 7, eu tenho outra aresta. Do vértice 7 para o vértice 5, eu tenho uma aresta. Do vértice 7 para o vértice 3, eu tenho uma aresta também. Então a gente conseguiu desenhar esse grafo e passar para o computador de uma forma que a gente entende e o computador também entende. Então é sucesso pra gente. E aqui a gente vai ver, ó, digamos assim, será se eu consigo passar da cidade 7 para a cidade 5? Aí eu vou ver aqui, ó, cidade 7 para a cidade 5. Consigo. Se eu consigo passar da cidade 7 para a cidade 3, consigo. Consigo passar da cidade 3 para a cidade 2? Vamos lá, 3 para o 2, ó, não tem. Certo? Isso aqui vai ser uma questão que a gente vai resolver agora, certo? Deu pra associar. Aqui a gente tem, opa, a gente tem,
já que eu vou falar aqui dessa lista de adjacência, viu, pessoal? Ela é também é bem legal, ela é muito importante pra gente. E a gente tem uma tabelinha que ela mostra a qualidade de cada de cada representação de grafo, certo? Tipo daquela lista de arestas, aí da lista de adjacência que eu vou falar depois e dessa matriz, ó. Digamos aqui, ó, na memória, vai ter que 2m, m é o número de arestas, então naquela lista de arestas vai ter 2m, tá certo? Na matriz vai ser n ao quadrado, que n é o número de vértices, tá certo? Porque é uma matriz, né? Então eu tenho que ter n por n, então vai virar n ao quadrado. E a lista vai ter 2m também, que é o número de vértices, tá certo? Aqui para procurar uma aresta, ó, se eu quero saber o que eu fiz aqui, se existe uma aresta 3 para aresta 2, na na matriz é muito fácil, ó. É instantâneo, certo? Aí aqui na lista de arestas, ó, vou ter que percorrer o número de todo o número de arestas, tá certo? Aí na lista de adjacência vai ser, ó, o grau máximo de um vértice, tá certo? Que temos outras coisas, para me listar os vizinhos, ó. Então eu tenho quantos vizinhos aqui nessa matriz? Vizinho é... Vamos lá. Vizinho é quando tem um caminho entre eles. Então o 3 é vizinho do 7, 3 é o vizinho do 5, tá certo? Mas eles ligados, tá certo? Não é porque, tipo aqui, ó, eu consigo ir do 3 para o 2. Consigo, mas eles não são vizinhos, certo? Porque não existe um caminho diretamente entre eles. Pronto. Aí por aí vai, tá certo? Para adicionar uma aresta, ó, é muito simples, tá certo? Todos têm o mesmo peso. Para remover uma aresta aqui na matriz também é fácil. Agora nas outras também. Aí cada um se destaca, tá certo? Mas no geral, a lista de arestas ela não é tão boa. Por isso que a gente vai usar aqui a lista de adjacência e em alguns casos a matriz, tá certo? Mas dá para fazer tudo com todas, certo? Mas de qualquer forma é mais fácil de aprender essas e utilizar, tá certo? Vamos lá. Vocês querem seguir aquele nosso mesmo como é que eu falo? Padrão que a gente estava seguindo de 10 minutos, vocês leem uma questão e a gente responde depois? Pode ser? Vocês querem tentar? Só com o que a gente aprendeu aqui, ó, vocês já conseguem resolver uma questão, tá certo? Então eu vou passar aqui o vídeo para gravar. Pronto, vamos lá. Quando eu crio a matriz, a minha matriz de adjacência, ela tá assim, tá completamente vazia com valor que eu não, nem conheço. Esse for aqui, o que é que ele faz? Exatamente o que eu vou fazer aqui agora, ó. Adiciona 0 em todos os valores da nossa matriz. Adiciona o valor 0. Pronto. Agora eu sei que não existe nenhuma ligação entre dois vértices, certo? Agora o que está fazendo aqui, ó, quando o arquiteto chama, ele está colocando uma ponte entre esses dois vértices, entre o vértice A e o vértice B. Tipo aqui, ó, eu quero que exista uma ponte do vértice 1 para o vértice 4. Pronto, vai existir uma ponte, apago o 0, coloco o 1 do vértice 1 para o vértice 4. Da mesma forma, eu tenho que fazer do vértice 4 para o vértice 1, porque como eu já falei, não existe uma ponte que só vai. Todas as pontes vai e pode voltar. Aí aqui eu estou adicionando, tá certo? Aí como o nome já diz, matriz de adjacência. Nessa matriz eu guardo os valores que são adjacentes, certo? Que estão colados ali, tá certo? Que são vizinhos. Deu para entender? E alguém ficou sem entender? Não, não entendeu, Augusto? Vamos lá. Assim, para resolver esse problema, né? Tu já
tu lembrou aqui dessa questão aqui da matriz que a gente cria? A gente cria a matriz, né? O tamanho n aqui, ó. Eu dou o número de vértices. Tá aqui, ó. Ele dá a quantidade de vértices, ó. Por comodidade, as ilhas são enumeradas de 1 a n. O n é o maior, a quantidade de ilhas, né? Se a quantidade de ilhas é o tamanho da minha matriz, a quantidade de vértices que eu tenho. Cada ilha é um vértice, como se fosse cada vértice fosse uma cidade, mesma coisa, como se fosse cada cidade fosse uma ilha. Basicamente isso, certo? Depois, o que eu estou fazendo? Eu zero a minha matriz todinha, né? Porque antes de zerar, eu não sei o que é que teria ali. Era meio que vazio para mim. E o vazio eu não sei lidar. Aí eu coloquei valores numerados, né, ali, os zeros, certo? Coloquei todos, preenchi tudo com zero. E depois, o que é que eu fiz? Eu tenho uma quantidade de operações também, ó. Vamos lá. São M iterações, seja, são M comandos que vão passar pra gente, tá certo? Aí o 4 aqui é o M. Aí, digamos que seja o nosso Q, certo? Aí eu coloco um for aqui, que ele vai de 0 até o Q, que é a quantidade de operações que a gente vai fazer. Aí cada linha dessa, né? Cada linha aí, eu vou ter o quê? O T de I, aí o T pode ser 0 ou 1. 0 é que o prefeito está perguntando se existe ali uma ponte entre as ilhas A e B. E quando o T é 1, o arquiteto, né, o secretário colocando ali uma ilha, uma ponte entre as duas ilhas, certo? Aqui tá confundindo aqui cidades e ilha, eu tô me confundindo, foi mal, pessoal. Mas eu acho que vocês tá conseguindo entender, né? O 1, ele está construindo pontes entre as ilhas, e o 0, ele está perguntando se existe ali pontes entre aquelas ilhas, certo? Aí o A de I e o B de I são ilhas, certo? São ilhas que estão no intervalo de 1 até N, que é o intervalo dos nossos vértices, certo? Deu para compreender? Aí aqui eu tô fazendo, ó, se o meu T é igual a 0, quer dizer que eu tô printando aqui, ó. Printando aqui a matriz do vértice A, né, do vértice B. Digamos aqui que eu estou printando 1 de 4. Aí eu sei que na minha matriz 1, na coluna 4, é 1. Quer dizer que existe uma ilha ali. Legal? Se ele printar 0, é porque não existe. Tipo aqui, ó, não existe uma ponte da ilha 1 para a ilha 3. Não existe. Da mesma forma que não existe uma ponte da ilha 1 para a ilha 2. Certo? E aqui eu estou adicionando, ó. Se o T for igual a 1, eu estou adicionando entre a M, a B, eu estou adicionando 1, e do B para o A estou adicionando 1 também, porque como eu falei, a ponte ela vai e volta, tá certo? Então eu tenho que adicionar nos dois sentidos. Então aqui, digamos que eu adicionei 1 aqui, ó, na ilha 1 para a ilha 4, eu adicionei uma ponte, e da ilha 4 para a ilha 1, eu adicionei a ponte, né? No caso ela já estava adicionada, só passei para o computador. Por aí vai. Aí o que que o meu computador faz? Só registra e registra isso e vai me guardando essas informações que a gente vai utilizar depois. Acho que deu para entender, né, agora? Eita, eu tenho que dar uma acelerada, ó. Pronto. O Davi que teve. Foi o Davi, né? Davi que teve problema aí, que deu aquele errinho, né? Aqui, ó, da nossa matriz. Se a gente colocar a matriz aqui, ela com um tamanho maior que 10.000, né? Ela vai dar problema. Eu acho que implementar com matriz aqui não seria o correto. O que a gente vai implementar é com matriz, é bem mais rápido, certo? De fazer, de associar aqui os elementos.
como eu falei aqui, ó, representando grafos, matriz, ó, para inserir o elemento, ele insere meio que instantâneo, e para remover a aresta, né, a nossa ponte, é instantâneo também. Os outros têm um tempinho para resolver isso, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai aprender outra representação de matriz. Aí, Davi, tu faz essa questão aí com a outra representação, tá certo? Para ver se tu vai conseguir. Se vai passar 100%. Vamos apagar tudo aqui, pessoal. Vamos lá. A próxima representação que a gente tem é o que eu chamo, que é chamada de lista de adjacência, tá certo? Aqui é meio que o nome já diz, né? Uma lista com um vetor dinâmico de adjacentes, tá certo? Então eu vou ter aqui, ó, vou ter o nosso vector, tá certo? Ele é o inteiro e aqui eu vou ter um vetor. Aí eu vou colocar aqui o nome arestas e vou colocar o tamanho n, né? O n é o tamanho da quantidade de vértices que a gente tem, né? O número máximo de ilhas. Mas eu vou fazer assim, ó, que é mais legal, certo? Vou deixar estático, tá certo? Que vai ficar melhor pra gente aprender. Aí vocês, utilizando isso aqui, vocês resolvem essa questão aí que a gente fez, tá certo? Vamos lá. Nesse nosso vector, a gente vai apontar da mesma forma quais são os vizinhos, tá certo? Só que eu vou fazer assim, ó. Vou colocar dessa forma. Deixa eu aumentar aqui, dar o zoom de novo. Pronto. Eu vou dizer aqui, na minha aresta, aí eu coloco 3, significa o quê? Que eu já tô aqui dentro desse vértice, tá certo? E vou colocar ponto pushback. Deixa eu ver, só vamos voltar aqui, ó. Vamos lá, vector. Quais são as nossas vocês lembram, né, desse site aqui que tem todas as bibliotecas. Aqui dentro do vector a gente vai ver, ó, pushback, adicionar um elemento ao final, né, pushback, pronto, tá certo. Aí eu vou adicionar um elemento. Imagine isso aqui como a matriz. Aí eu vou adicionar qual elemento aqui dentro? Vou adicionar o elemento, ó, os vizinhos dele. Quais são os vizinhos deles? Do 3 eu tenho 7 e tenho 5. Aí eu vou adicionar o 3. Não, do 3 já foi, né? Então 7. Aí eu adiciono o 5 também. Dessa forma, pessoal, eu tô adicionando cada aresta eu tô adicionando. Digamos que ela comece vazia, ó. Imagine dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tá assim, ó. Ela começa totalmente vazia, tá certo? Aí eu faço assim, eu faço meio que um link, ó. Na aresta 3, certo? Tá todo mundo vazio, ó. Dessa forma assim, mais ou menos. Aí na aresta 3, o que é que eu tenho? Não tinha nada. Aí agora eu adiciono um elemento aqui nessa aresta 3. Aí eu adiciono 7. Pronto, adicionei o 7. Tô com um elemento. Depois, é assim, ó. É o vetor, né? Como é que a gente já sabe, ele é um vetor. Ficou o vetor, o vector é um vetor dinâmico, né? Mas ele continua um vetor. Esse primeiro vetor, ele tá aqui, ó. Esse 3 aqui é o que eu tô selecionando. É do que eu tenho um vetor de arestas, tá certo? Pronto. Aí eu tenho 7 aqui. Depois adicionei o 5. Aí o que é que o 5 faz? Ele adiciona.
o que é que o meu algoritmo faz? Ele está adicionando mais um vértice aqui, ó. Aí no meu vértice 3, ó, os elementos adjacentes a ele são o 7 e o 5, certo? Aí por aí vai. Tenho que colocar aqui mais, ó, 7 e o 5, então do 7 para o 3 e do 5 para o 3. Caso, deixa eu colocar assim. Pronto. Fica mais fácil de entender. Aí aqui eu tenho, como, da mesma forma que eu tenho que fazer lá na minha matriz, como eu adiciono o indo, adicionei aqui, aí eu vou lá no set e adiciono aqui, ó. O 7 adiciono o 3. Aí vou lá no 5 também. E o vetor começou vazio e agora adiciono 3. Deu pra entender, pessoal? Tá dando pra entender aqui, ó. Aí eu vou preenchendo a minha matriz dessa forma. Vocês estão... Se tiver alguma dúvida, pessoal, pergunte logo, tá certo? Tá tranquilo, né? Funciona da mesma forma que uma matriz, só que aqui, ó, eu não desperdiço nada, ó. Porque como é dinâmico, ele vai sempre começar vazio aqui. Eu não preciso me preocupar em preencher tudo com zero, né? E aqui eu só vou adicionando os elementos, ó. Agora eu tenho que adicionar mais aqui, ó. Vamos lá. Do 7 para o 5 e do 7 para o 2. 7, 5. Aí 5, 7. Né? Indo e voltando. Aí agora do 7 para o 2. E do 2 para o 7. 3 e 7. 3 e 5. 7 e 5. 7 e 2. E falta só o 2 e 5. 2 e 5. 5 e 2. Dessa forma aqui, ó, ele vai estar preenchido aqui. 7 e 5 também. 5 aqui a gente vai ter o 7 e o 2. O 7 vai ter o 5 e o 2 também. Legal, pessoal? Deu pra entender aí como é que funciona, ó? Show, né? E agora como é que eu já sei adicionar um elemento? Dessa forma que eu tô adicionando. Se eu quiser saber os vizinhos do vértice... Vamos ver. Os vizinhos do vértice 5. Então, for. Eu tenho um i que ele começa em 0. Certo? Quanto o i for menor do que fazer um cast aqui, para a gente saber quantos elementos tem naquele vector. É o size, né? Arestas. Pronto, ponto i. Não, ponto i não. Aqui dentro eu coloco o vértice que eu quero, tá certo? Vou colocar o vértice 5. Ponto size, que eu quero todos os vizinhos do vértice 5. Aí eu aumento o i. Aqui embaixo eu faço um cout. Cout, coloco aqui a arestas de 5 na posição i. Aí ele vai me dar todos os vizinhos dele. Vamos conferir. 3, 7, 2. Da mesma forma aqui do nosso grafo, certo? Show? Porque aqui, ó, eu tô selecionando um vértice, ó.
aqui quando eu, aqui nesse primeiro parêntese, primeiro colchete, eu seleciono o vértice que eu quero, certo? Pesquisar os vizinhos. Depois, é, pego o tamanho aqui, né, da quantidade de vizinhos que tem. Para saber quantos vizinhos tem ali, era só colocar cout arestas 5.size. Ele vai me dar os vizinhos, né, a quantidade de vizinhos que eu tenho. E se eu percorrer essa lista aqui de vizinhos, de 0 até o último, vai me dar todos os vizinhos que ele tem. Por que que não é... Por que que aqui eu tenho 372 e aqui o meu i vai ser 0, 1 e 2? Porque aqui eu pego a ordem, né, o índice, e aqui são os elementos que estão dentro dele, entendeu? Só não confundir essas duas coisinhas, certo? É como se fosse uma matriz, tá certo? Só que de uma forma mais dinâmica. Quando a gente usa aqui vector, é bem mais dinâmico, certo? Aí se, Davi, depois tu faz a questão e se não passar, eu vou ver o que é que pode ser, mas é quase certeza que passa, certo? Deu certo, né? Show. Só que eu vou ver se tem alguma forma de fazer essa com matriz, tá certo? Porque a matriz ela tem aquela limitação, né, do tamanho dela. Se for 10 elevado a 5 vai dar ser no final 10 elevado a 10, aí complica. Isso aqui a memória não aguenta. Enfim, isso aqui deu pra entender, né, pessoal? É muito importante que vocês tenham entendido isso aqui para o próximo assunto que a gente vai ver agora, tá certo? Que é um pouquinho mais complicado. Pronto, pessoal. A gente viu isso aí. Agora a gente vai ver um assunto mais legal. O que? A gente sabe aqui, ó, que tem os vizinhos, ó. O 3 e o 7 são vizinhos, o 3 e o 5 são vizinhos. Mas se eu quiser percorrer isso aqui, pessoal, como é que eu faço? Tipo aqui, eu posso percorrer do 3 para o 7. Aí se eu for voltar pro 7 para o 3, aí eu posso ficar só nesse looping, né? Posso ficar nesse looping aqui. Aí eu posso tipo, ficar 2, 7, 5, 2, 7, 5, 2, 7, 5, 2, 7, 5. Então, a gente tem que ver uma forma de... Como é que percorre isso aqui, né? De duas formas, tá certo? A gente tem o busca em largura. Largura e... Deixa eu ver. Só tô confundindo. E profundidade, A gente tem largura e profundidade, tá certo? Vocês sabem, digamos aqui, ó. Eu partindo desse vértice aqui, vou explicar primeiro o busca em profundidade, tá certo? Não, busca... busca em prof... Não, na verdade, vamos fazer assim, pessoal. BFF. BFS, tá certo? O que é o BFS? Ele é um algoritmo que a gente meio que se move dentro de um grafo para saber até onde é que a gente consegue chegar, tá certo? Ele é muito bom para saber qual a distância em vértice entre os pontos. Como é que ele se comporta? Eu escolho um vértice para mim começar a minha busca, tá certo? Vou começar do vértice 5. Não, o vértice 5 não é legal. Começar do vértice 2, certo? Vértice 2 começa com grau 0. Aí eu faço assim. Eu percorro o vértice 2, marco ele como... Eu botei
um vetor chamado visitados, tá certo? Vou ter um vetor chamado visitados. Aí quando eu passo por um vértice, eu vou lá no vetor visitados e marco e adiciono ele lá dentro. O 2 ele está visitado, tá certo? Eu não posso passar pelo 2 de novo, tá bom? Por quê? Porque ele já foi visitado. Isso implica que nosso looping não vai acontecer, o que a gente não quer, certo? O que a gente quer, na verdade, que o looping não aconteça. Pronto, aí no vetor 2 eu vou, adiciono todos os elementos vizinhos dele a uma fila, tá certo? Inicialmente eu tenho uma fila, vocês lembram da fila da semana passada? Lembram, né? Eu tenho uma fila, né, que é a, digamos que, aqui ó, eu vou adicionando elementos, aí os elementos que estão aqui na frente, eles vão saindo, certo? Os primeiros que entraram são os primeiros que vão sair, certo? Quem passou mais tempo na fila é o primeiro que vai sair. Vamos lá. Primeiramente a nossa fila começa com vazia, depois eu pego o primeiro nó, né, que eu começo, é o 2, adiciono na nossa fila. Pronto. Aí o que é que eu faço depois? Aí começa o nosso algoritmo. Enquanto essa fila aqui for diferente de vazia, eu vou continuar um while, tá certo? Aí o que é que ela faz? Eu marco aqui como visitado, né? Lembrando aqui de marcar como visitado. Toda vez que eu adiciono um elemento à fila, eu marco ele como visitado. Aí continuando, pego a cabeça da fila, tá certo? Marco aqui, ó, eu tenho um int v, né? Que é o vértice. E eu pego a cabeça da fila e jogo aqui dentro desse v. Pronto, o v recebe 2, que é o nosso vértice. E agora o que é que eu faço com esse 2? Depois, pessoal, que faz isso, eu dou um pop aqui na fila, né? Para ele apagar esse 2 aqui, o elemento que estava. Apaguei o elemento aqui da fila, né? Mas antes disso, lembrando de marcar o elemento como visitado. Aí eu vou no V. O V, eu pesquiso todos os adjacentes de V. Todos os vizinhos. Quais são os vizinhos de 2? 7 e o 5. Aí eu pego aqui todos os vizinhos, o que é que eu faço? Adiciono na fila. 7 e o 5. Certo? Aí pronto, acabou o meu for. Meu while, na verdade. Aí eu volto lá no começo. A fila tá vazia? Tá não, então eu continuo. Pego o 7. Vou lá, apago o 2, né? Vou aqui. Botar aqui visi, que são os visitados, tá certo? Pronto. Os visitados. Aí o 2, adiciono o 7, os visitados. Aí eu vou agora aqui no V. Pego o V aqui, ó. O que que a gente faz? Pega todos os é, os vizinhos de V que não são visitados, foi o que eu acabei esquecendo de falar. Todos os vizinhos de 7 que não estão visitados. Por isso que quando eu cheguei aqui no 2, né? Eu fui aqui, adicionei o 7 e o 5 e marquei eles dois como visitados, tá certo? Tem que adicionar. Quando eu coloco o elemento na fila, aí eu adiciono ele como visitado, tá certo? Aí eu vou aqui de novo. Todos os elementos que não estão visitados e foram vizinhos de 7. Vou lá. Ó, eu tenho 3 aqui, ó. Adiciono o 3 aqui no visitados e adiciono ele na fila. Pronto, acabou aqui com 7. Vou lá. Apago ele da nossa fila, dou um pop, né? E agora eu vou lá de novo, no nosso alho. A fila tá vazia? Tá não. Tem os 5. Tem outros elementos dentro dele. Continuo. Os 5, joga aqui pro nosso vértice. Vou olhar todos os elementos de 5 que não estão
não estando visitados, né? Todos os vizinhos de 5. Tenho algum? Não tenho. Pronto. Acabou, né? Apago ele. A nossa fila tá vazia? Tá não, tem um elemento. Aí eu jogo aqui, ó. De novo. O 3 para o nosso vértice. Percorro todos os vizinhos de 3. Olho se tem algum que ainda não está no visitado. Se tiver, eu coloco no visitados e adiciono na fila. Se não tiver, pronto, dou pop. Apaguei o 3. Nossa fila tá vazia? Tá, então acabou o algoritmo. Certo? Agora vamos aprender a implementar ela. Vamos lá, deixa eu abrir. BFS. Bem simples. O que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Adicionando os elementos, né? Isso aqui vocês já sabem. Aí eu tenho aqui, ó. Eu não cheguei a falar sobre funções, né? Vocês sabem alguma coisa de funções? Tem alguém que não sabe sobre funções? Alguém no chat? Vocês estão me ouvindo? Foi visto já, né? Tranquilo. De qualquer forma, aqui eu tenho a minha função, que ela se chama BFS. Eu tenho o tipo de retorno, que eu não retorno nada, tá certo? O tipo de retorno chamado void, é o que não retorna nada. Aí eu tenho aqui umas variáveis, certo? Que eu passo aqui na main. Que o int t é o que? É o tamanho, tá certo? Seria o máximo de vértices. Que eu tô criando aqui, ó, 10 vértices, tá certo? E eu tô passando o 10 aqui como tamanho. Tô criando aqui o meu vector, né, de arestas, tá certo? Aí eu tô passando ela aqui, ó, as arestas, é o que eu tô passando. E o início. Esse início é em qual vértice eu quero começar a minha busca, certo? Nesse caso, comecei a busca aqui no 2. Aí vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu faço? Crio o meu vetor de visitados, tá certo? É um bool. O que é um bool? Se vocês se lembram, é true e false. É a única coisa que ele aceita, certo? Adiciono todos esses elementos como false, tá certo? Nenhum foi visitado ainda. Crio minha fila, kiwi. Vocês se lembram da fila? Foi visto semana passada já, certo? Crio uma fila. A fila é dinâmica, não precisa de tamanho. Aí o que é que eu faço? Eu pego o meu início e já marco ele como visitado. Foi a primeira coisa que eu fiz. Peguei e adicionei o 2 aqui no visitados. Então eu fui lá no visitados, no vértice 2, marquei como true. Então ele foi visitado. Aí eu dou um push, né, que eu adiciono o início aqui na nossa fila. Foi o que eu tinha feito. O 2, adicionei o 2 na nossa fila. Depois eu começo o while, começo o algoritmo. O while ele diz aqui, ó, enquanto a fila for diferente de vazia, certo? Enquanto tiver alguma coisa aqui dentro dessa fila, eu vou repetir isso aqui. Aí eu crio o meu vértice aqui, né? Crio o meu vértice e pego o primeiro elemento aqui da nossa fila, né? O primeiro elemento que é o elemento que eu inseri mais tarde, tá certo? Vou lá, eu só dou um cout aqui, ó, que eu estou passando por aquele elemento. Depois eu tiro aquele elemento da fila. Pronto, passei por aquele elemento, tiro ele da fila. Aí esse for aqui, o que é que ele faz, pessoal? Esse for aqui da linha 24. Ele está pegando todos os vizinhos e tá adicionando na fila, ó. Adicionando na fila, fila.push, tá adicionando os vizinhos, tá certo? Lembra que é como se fosse uma matriz, ó. Tem os dois colchetes aqui, ó. E tô adicionando eles a visitados também, certo? Aí só que eu tenho aqui, ó. Se ele não for visitado, né? Se ele for diferente de visitado, né? De visitado lá for false, aí ele vai exclamação que vai negar, tá certo? Aí se ele não tiver visitado ainda, aí eu posso adicionar ele na fila, aí depois que eu adiciono ele na fila, eu marco ele como visitado. Visitado, como é que eu marco ele? Tá aqui, ó. É só pegar o elemento, e marcar ele como true. Certo?
Deu para entender o nosso algoritmo? Vamos ver ele rodando, como é que fica. Deixa eu apagar essa parte aqui que não vai precisar. Compilei aqui. Executou. Vou aumentar. Pronto, dá pra ver, né? O que eu tô fazendo, ó? Eu tô passando pelo vértice. Comecei do 3. Vou começar pelo 2 para ver. É a mesma coisa, certo? Só que vai ser igual o que a gente fez nesse instante. Passando pelo vértice 2, tá certo? Aí ele imprime aqui 5 e 7. Que é o que eu imprimi aqui, ó. São os vizinhos dele, tá certo? Deixa eu fazer assim, ó. Tirar isso aí, deixar normal. Ele passa aqui, ó, pelo vértice 2. Aí depois adiciona. Além disso, vou fazer só uma coisinha mais diferente. Além de printar por onde é que ele passa, eu vou printar a nossa fila, tá certo? Não, no caso não tem como printar a fila porque eu teria que modificar que eu não vou fazer, pessoal. Mas de toda forma, o que é que ele está fazendo aqui, ó? Passa pelo vértice 2, né? Aí ele vai olhar os vizinhos de 2. Quem são os vizinhos de 2? 5 e 7. Adicionou lá na fila, tá certo? Aí depois passa pelo vizinho 5. Quais são os vizinhos de 2? São 2, 7 e 3. Porém, o 2 ele já está marcado como visitado. E o 7 também, né? Então, pronto, adiciono só o 3 lá na nossa fila. Depois, percorro isso aqui de novo. Estou no vértice 7. Não tem nenhum vizinho que não foi visitado ainda. Depois eu passo pelo vértice 3, que não tem nenhum vizinho que foi visitado ainda. E eu encerro o algoritmo. Deu para entender? Deu para entender como é que funciona? Bem simples, né, pessoal? Dessa forma, a gente consegue ver aqui, ó, quão... se eu consigo acessar vários elementos, né? Eu tenho aqui, ó, é uma das formas de ver se eu consigo chegar do vértice 2 para o vértice para tal vértice. Digamos aqui, ó. Vamos ver como é que eu faria para descobrir se eu consigo chegar no vértice começando em tal vértice, né? Digamos aqui começando no vértice qualquer que eu escolher, eu vou adicionar aqui, ó, outro int que se refere ao vértice que eu quero chegar, que seria o fim, que é onde eu quero chegar. Vamos lá. Vou tirar aqui esse passando pelo vértice tal, tá certo? Não, vou deixar. Aí, vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó. Se a meu arestas do vértice posição i for igual a fim, então eu cheguei naquele vetor que eu queria chegar, né? Quer dizer que em algum momento eu tenho um vizinho do vizinho do vizinho do vizinho que é o elemento que eu quero. Então eu vou aqui, eu coloco um cout, cheguei no elemento. Digamos aqui, ó, existe um caminho entre
Aí que eu vou colocar início e fim. Vou apagar isso aqui, ó. Opa. Ah, só eu tenho que dizer qual o elemento que eu quero, certo? Eu adicionei mais um elemento lá em cima e esqueci de passar ele aqui embaixo. Pronto, estou percorrendo aqui, quero saber se existe um caminho entre o elemento 2 até o elemento 3. Tem? Ó, existe um caminho entre o elemento 2 e o elemento 3. Ele está repetindo aqui de novo porque existem dois caminhos, né? Existe esse caminho aqui, ó, 2, 5 e 3, e existe esse caminho, 2, 7 e 3. Ele nunca faz esse caminho aqui, 2, 5 e 7. Por quê? Porque o elemento 7 ele já está como visitado, né? Quando ele chega aqui no 5 e vice-versa. Certo? Tá dando para entender, pessoal? Deu para entender qual é o que é o BFS? Pronto. Agora, pessoal, é assim, é uma coisa. Pode ser um pouco difícil de explicar, mas quando vocês entenderem, é muito simples, tá certo? Eu vou fazer aqui, ó. Digamos aqui que. Vocês sabem o que é grau? Não, não é grau, não, mas. Tipo assim, eu tenho aquela descendência. Tipo. Deixa eu marcar aqui, ó. Avô, pai, filho. Mais ou menos assim, tá certo? Vocês conseguem entender que seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho o 2 é pai. Ele é pai do 7 e ele é avô do 3. Por quê? Porque eu começo aqui, ó. Eu começo com 0, como eu já falei aqui, ó. Até, do 2 até o 2 não existe nenhum caminho, né? Nenhum tamanho máximo que eu posso fazer é em 0. Até o 7, eu posso fazer aqui em 1, né? O menor que eu posso fazer é em 1. Tipo assim, andando, passando por um vértice. Pelo 5, que eu posso fazer é em 1 também, passando por um vértice. Do 2 até o 5, passando por um vértice. Do 7 até o. Do 2 até o 7, passando por um vértice. E do 2 até o 3 é passando por, no mínimo, dois vértices. Eu tenho que passar aqui pelo 7 até chegar no 3, né? Ou então pelo 5 até chegar no 3. Isso que é o nosso busca em largura. Por quê? Deixa eu só mostrar para vocês. Se tenho aqui um exemplo. Ele faz meio que essa árvore, tá certo? Que ele separa bem direitinho, ó. Vai estar mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Começando no 2, 5, 7 e o 3. Tem meio que essa descendência, tá certo? Para chegar do 2 até o 3, ele percorre isso, né? Para chegar do 2 até o 3, eu tenho que passar por 1, né? Com o 3 são dois vértices. Tipo aqui, para chegar no 5 é só 1, para chegar no 7 é só 1. Vocês conseguiram... tipo geração. Essa geração aqui de pai, de avô, pai, filho, é isso. O que ele faz, a busca em largura. Ele tenta diminuir ao máximo essa distância de vértices, tá certo? E aí a gente tem o busca em profundidade. Em profundidade ele já fala. Ele quer o mais profundo possível que ele consiga, certo? E aí como é que ele faz? Ele passa pelo 2, depois passa pelo 5, aí tem um 7 aqui. Só que eu não vou pelo 7. Eu vou pelo 5, aí vou pro 7. Depois do 5 eu vou pro 7. Depois do 7 eu vou pro 3, pra finalmente ir pro 3. Entenderam?
ele faz, em vez de fazer essa árvore aqui, ó, ele vai fazer mais ou menos essa árvore. 2, 5, 7 e 3, certo? É como se ele, no DFS que eu vou ensinar agora, que é basicamente muito semelhante ao outro. Só que um aqui, ó, ele tenta encurtar ao máximo, tá certo? Essa distância aqui entre vértices. E o profundidade, ele quer aumentar ao máximo esse tipo de vértice. Aí como é que eu como é que eu faço isso aqui, pessoal, para o computador? Aqui só vai mudar uma estrutura de dados. Se aqui ela era fila, agora no DFS vai ser uma pilha. Por quê? Por que uma pilha? Porque na pilha eu eu pego os elementos mais recentes, né? Então, quanto mais novo o elemento é, mais chance de ir mais longe ele tem, tá certo? Deixa eu só ver aqui. Posso estar fazendo diferente. É... Mas é basicamente isso, certo? Chegar mais longe possível naquele nó. Criar a lista, no caso aqui nem preciso. É, mas a gente vai implementar aqui, tá certo? Porque aqui, ó, não preciso nem usar pilha. Por quê? Porque à medida que eu vou pegando um novo elemento, eu já vou chamando de novo a nossa função, certo? Já vou fazendo outra interação aqui do while, mais ou menos isso. Cadê? Deixa eu ver. É, é mais fácil fazer por recursivo. Mas de toda forma, a gente vai apagar aqui, ó. Vamos lá, vamos apagar. Vamos aproveitar essa linha de código aqui, ó. For. Eu acho que na minha opinião o BFS é mais fácil de implementar, tá certo? Só utilizando aquela fila de ordem, né? Você consegue deixar essa distância, né? Aí no DFS é assim, toda vez que eu encontro um elemento que não foi visitado ainda, eu já vou passando aqui, ó. Já vou começando de novo. Já vou procurando outro vizinho, aí eu procuro outro vizinho, procuro outro vizinho. Aqui eu já estou marcando todos os vizinhos, tá certo? Tipo aqui, ó, eu marco todos os vizinhos de 2 e pego naquela ordem ali, certo? Os vizinhos dele. Mas no DFS é diferente. Eu encontrei o vizinho 5, agora eu vou procuro o outro vizinho de 5. Procuro 3. Depois procuro outro vizinho de 3, o 7. Por aí vai. Certo? A gente pode fazer aqui. Vamos lá. Como é que eles fazem aqui? As dicas que eles dão. Toda vez que eu encontro um elemento que não foi visitado, eu chamo a função de novo. Então aqui. Se o elemento não foi visitado, eu posso fazer daquela forma. Eu tô com a pilha aqui. Toda vez que eu chamo um elemento que não foi visitado, eu adiciono ele na fila. Eu coloquei fila, mas pilha, né? Vamos lá, pilha. Onde é que tem pilha aqui mais? Tem pilha aqui. E pilha aqui.
Pronto. Só isso. Mais uma vez. Opa. Pronto. Acho que foi. Vou colocar aqui DFS. Vamos lá. Toda vez que eu... aqui tá igual a nosso algoritmo lá, né, do BFS. Só que a gente vai fazer uma coisinha diferente. Toda vez que a gente encontrar o primeiro elemento que não foi visitado ainda, a gente vai dar um break. Certo? Deu um break aqui. Adicionou ele na pilha, né? E foi. Agora vamos ver como é que vai funcionar. Vou apagar esses vizinhos aqui. Tô atrapalhando. Ele passa pelo vértice 3. Cadê? Tenho que apagar isso aqui também. Pronto. Passa pelo vértice 3, né? Que foi onde eu comecei. Vou colocar o 2, na verdade. Começa pelo vértice 2. Aí do 2, ele já passa aqui para o vértice 5, né? Que é um vizinho dele. Depois do 5, ele não marca todos os vizinhos dele como visitados. Ele vai direto para o vértice 7, tá certo? O primeiro que ele encontrou. Marca só o 7 como visitado. E o 7 ele vai para o 3. Dessa forma, ele montou essa árvore aqui que eu fiz. Opa, a sala vai fechar de novo. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aqui desse assunto? Certo? Vocês conseguiram encontrar a diferença entre os dois algoritmos? Tá de boa, né? Bem tranquilo. Pelo menos essa parte de grafos, né? Assim, quando eu não tenho peso, pelo menos assim. Aí depois vocês vão aprender algoritmos, tipo aqui, ó. Vamos lá no Maps. Tem duas cidades. Tem 3 cidades. Aí eu tenho que ver qual o menor caminho até chegar entre 2 pontos. Aí por aí vai, tá certo? A dificuldade dos grafos vai aumentando nessa questão. Mas por enquanto esse BFS e o DFS é bem simples, porque eles não medem a distância, tá certo? É só a quantidade de vértices. Então é isso, pessoal. Basicamente isso a nossa aula. Certo? Aí amanhã vai ter uma continuaçãozinha desse assunto. A lista de presença eu mando no WhatsApp, tá certo? Eu vou criar aqui bem rapidinho, como a sala já tá fechando. Vai fechar aqui, pessoal. Qualquer dúvida vocês me mandem lá, tá certo? Que eu não vou criar a sala aqui de novo não, viu? É porque a aula era pra ser ontem, né? Vou mandar lá no WhatsApp. Segunda sala. Tchau, pessoal. Vamos. Até a próxima.